Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é o efeito do potencial hídrico no deslocamento, na movimentação, no fluxo da água nas células vegetais. Como dito anteriormente, a planta só é uma planta devido às suas adaptações ao ambiente terrestre. O que caracteriza ela são essas adaptações. Então, é fundamental a gente entender o papel da água no desenvolvimento da planta. Na verdade, em todos os momentos, a água está impactando o desenvolvimento vegetal. Por isso é que quando há qualquer restrição hídrica, isso se reflete em um impacto imediato em termos de produção vegetal, em termos de produtividade. Nesse slide, quero só reforçar com vocês alguns exemplos em que essa questão de tugor, ou seja, de teor hídrico em determinados tecidos, vai levar a alterações na expressão desses tecidos. A gente tem tanto a questão da abertura das anteras, ou seja, a dispersão do pólen, quando as anteras estão desidratadas, que é o normal, a programação normal. Então, quando elas se desidratam, elas dispersam os grãos de pólen, tal como, vou pensar que num evento mais prático, né, aquela mamona, né, quando a gente fala assim, um sol de pouca mamona, né, é justamente porque é uma estratégia evolutiva no qual há desidratação dos tecidos e isso permite que se rompa o tecido e seja disperso no caso da semente da mamona. No caso das anteras é a mesma coisa. Eu tenho desidratação e eu tenho um rompimento aí dessas anteras com a dispersão dos grãos de pólen. No exemplo B, aí, a questão da expansão da pétala, né? Toda expansão, todo alongamento, a gente vai ver mais à frente, ele está relacionado com o teor hídrico, né? Com a quantidade de água e com o tugor celular. O mesmo vale no que está mostrado em C, né? O crescimento, a germinação do grão de pólen, né? E essa projeção do tubo polínico, ela é totalmente, né, conduzida pela questão de pressão de tugor, né? Por essa turgescência da célula, por essa entrada de água na célula, né? É um dos pontos de crescimento mais rápido que existe em termos vegetais, é o crescimento do tubo polínico. Tudo isso relacionado com o fluxo de água. Aí já tem até, né, escrito o que auxilia nessa velocidade, né, de crescimento, que são as aquaporinas. Então, aqui é só uma grande figura para a gente ilustrar a importância da água no desenvolvimento vegetal, né? Essa fundamentação, né, dessa essencialidade da água no desenvolvimento. É óbvio que a água desempenha vários papéis, mas em termos de impacto no desenvolvimento e eventos no quais a água interage, aí estão alguns exemplos. Bom, de maneira sucinta, podemos dizer que o potencial hídrico ele vai representar, então, qual é a tendência de deslocamento da água. Potencial hídrico que vai comandar para onde a água se move. Dentro do que a gente falou a respeito de osmose, de difusão, são os potenciais, né, são os fatores que interferem no potencial hídrico e que vão interferir então nesse movimento. O potencial hídrico ele vai ser dado por três componentes básicos em termos celulares, tá? Que é o que a gente está vendo. O potencial hídrico então ele é dado pelo potencial dissoluto ou potencial osmótico, potencial de pressão e o potencial de gravidade. Em termos celulares, esse último potencial, o potencial de gravidade, quando a gente pensa em um tecido, ele será inexistente. Apenas a gente verá potencial de gravidade numa planta quando a gente estiver falando nos elementos de xilema. Nos demais tecidos, a gente não considera o potencial de gravidade. Isso quando a gente pensa em tecidos vegetais, tá? Em caso de tecidos vegetais, não. Em outros momentos, a gente vai falar de potencial hídrico, por exemplo, potencial hídrico do solo. No caso, potencial hídrico do solo, em alguns momentos a gente vai levar em consideração potencial gravidade também. Só que, a princípio, em fisiologia vegetal, o potencial hídrico, então, ele será dado pelo potencial dissoluto e o potencial de pressão. O potencial dissoluto, ou potencial osmótico, ele é um dos principais fatores que vai impactar o potencial hídrico, em especial quando a gente fala em célula vegetal, tá? Então, a partir do momento que eu tenho maior quantidade de solutos dissolvidos, maior o impacto que eu vou ter em relação ao comportamento osmótico de uma solução, de uma célula. Ou seja, quanto maior a concentração de uma solução, mais negativo
é o seu potencial de soluto, né? E maior será a tendência da água se mover para essa solução, se mover para onde existe esse sal, onde existe esse osmólito, né? Pensem sempre o seguinte, a tendência sempre é o equilíbrio, né? A tendência sempre é zerar a concentração. Então, se em um determinado ponto eu tenho solutos, a água vai migrar para aquele local para tentar diluir, vamos se pensar, imaginando de uma maneira mais abstrata aí, é tentar fazer com que esses solutos sejam dispersos numa solução, ok? Então, quanto mais concentrado de solutos, mais negativo será o potencial de soluto, ou potencial osmótico, e maior a tendência da água fluir para aquele local. Então, o potencial de soluto, ou potencial osmótico, ele é dado pelas concentrações de solutos presentes no interior da célula. Já o potencial de pressão, ele vai ocorrer a partir do momento em que a água entra na célula e começa a empurrar a parede. Como resposta, a parede exerce a pressão de volta. Isso é o potencial de pressão. Ou seja, se a gente observar na próxima figura, quando a célula está túrgida, eu tenho um potencial de pressão de maneira positiva, porque a pressão está empurrando, a parede empurrando a membrana. Quando eu tenho o equilíbrio entre os osmólitos de dentro e fora da célula, eu tenho entrada e saída da célula de maneira dinâmica, equilibrada. Então eu não tenho a pressão na parede. Já quando a célula perde água para o meio, apesar de na figura, normalmente as ilustrações demonstrarem a membrana descolada da parede, eu não terei um potencial de pressão negativo. Em termos celulares, não existe potencial de pressão negativo. Atenção, não existe potencial de pressão negativo para células vivas. Eu posso ter potencial de pressão negativo em células mortas, no caso do xilema, mas em células vivas, não. Então, o potencial de pressão sempre ele vai variar de 0 até algum valor mais que seja positivo. Então, recordando, quando falamos em potencial hídrico em termos celulares, o potencial de soluto e o potencial de pressão serão os principais componentes que vão formar o potencial hídrico, tá? Para a gente testar aí realmente se o conceito ele ficou compreensível, a gente tem nesse exemplo aí uma caixinha, com uma membrana semipermeável no meio. Do lado esquerdo em A, a gente tem água pura com sais. E no lado B, a gente tem somente água pura. Então, qual seria a direção do fluxo da água? Ele seria de A para B ou de B para A? Tcharam! Bom, visto que a gente falou, o potencial hídrico da solução B, ele será o quê? Ele será 0. Por quê? Eu não tenho potencial de solutos, porque eu não tenho nenhum soluto presente, e também não tenho potencial de pressão, ok? Então, o potencial hídrico nessa solução B é 0. Já na solução A, eu não tenho pressão aí, no caso, a atmosfera seria a pressão, mas seria igual para A e para B, mas tem potencial de soluto, então eu terei uma variação no meu potencial hídrico, ele será o quê? Negativa. Eu já falei para vocês, que potencial, cada vez que eu tenho soluto, o potencial de soluto se torna mais negativo. Quanto mais concentrado, quanto maior a concentração de solutos, mais negativo o potencial hídrico. Então, com isso, como é o único componente do nosso potencial hídrico, mais negativo ele será. Ou seja, a água fluirá de B para A. Ok? Aqui já vamos tentar dar exemplos um pouquinho mais aplicados. Temos duas soluções, na verdade, em A a gente tem água pura, tal como mencionado anteriormente, eu não tenho solutos, não tenho pressão, então o potencial hídrico é igual a 0. Em B eu tenho uma solução que contém 0,1 molar de sacarose, ou seja, se eu tenho sacarose, eu vou ter então uma variação no potencial de solutos. Então o que a gente vê, potencial de pressão é igual a 0, potencial de solutos aí está menos
0,244. Tá? No caso, importante destacar, potencial hídrico ele é sempre dado em megapascal. Sempre não. Existem outras unidades que podem ser usadas, mas o mais comum é megapascal. Tá? Então, como o nosso único componente dessa solução é o potencial absoluto, então o potencial hídrico será igual, né? Ou seja, menos 0,244. Temos aqui, então, duas situações. No primeiro, em C, nós temos a colocação de uma célula flácida, ou seja, significa que não existe pressão de parede, né? Então, meu componente de potencial hídrico é dado apenas pelo potencial osmótico. Então, podemos observar aí o potencial osmótico de menos 0,732. E essa célula está sendo colocada naquela solução anteriormente relatada, contendo sacarose, que tem um potencial hídrico, a gente pode ver aí, de menos 0,244. Então, se eu tenho uma célula que tem um potencial hídrico de menos 0,732 e ela é colocada numa solução que tem potencial hídrico de menos 732, o que vai acontecer? O que é mais negativo? Menos 0,732 ou menos 0,244? O mais negativo é menos 0,732. Então a água vai fluir para o interior da célula. É isso que vai acontecer. A água vai entrar na célula. E aí, ao entrar, o que eu vou gerar? Pressão. Vai ser gerada pressão, ou seja, a água entra e vai empurrar a parede. Tá? E se empurrar a parede é que vai gerar um equilíbrio. Ou seja, qual que vai ser o potencial hídrico, né? Pensando, né, ao final dessa célula. Se a célula foi jogada no interior de uma solução, ela tem que chegar em equilíbrio em relação à solução. Então, o potencial hídrico dela ao final dessa relação de equilíbrio será menos 0,244, que era o potencial hídrico inicial da solução. Obviamente, a gente está desconsiderando, nesses cálculos, a gente desconsidera questões de diluição, né, em termos de soluto, de potencial absoluto. Mas isso é um cálculo mais fácil para vocês terem uma ideia de como funcionam, então, as questões de potencial hídrico. Tá? O mesmo vale na situação D. Se eu pegasse, então, essa célula túrgida, que tem um potencial hídrico de menos 0,244, né, com aqueles componentes dados, tal como a gente viu anteriormente, e colocasse uma solução de maior concentração de sacarose, ou seja, com potencial hídrico de menos 0,732. Novamente, né? Menos 0,732 é mais negativo que menos 0,244, ou seja, a água sairá da célula para entrar em equilíbrio com a solução. Ou seja, ao final do período, no final do equilíbrio, a célula terá um potencial hídrico igual ao da solução. Para finalizar, eu deixo para vocês aí esse teste, tá? Essa perguntinha, para vocês pensarem um pouquinho, né? Refletirem, e na aula presencial, né? Na aula síncrona, a gente conversa a respeito dela. Mas tentem fazer, né? Então, analisando duas células vizinhas, A e B, considerando que A apresenta potencial de solutos de menos 0,3 megapascal e potencial de pressão de 0,1 megapascal, ao passo que B tem potencial de solutos de menos 0,2 megapascal e potencial de pressão de 0,05 megapascal, qual seria o fluxo de água? De A para B ou de B para A? Então, isso a gente conversa na nossa atividade síncrona. Até mais!